Bem-vindos ao canal. Prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida. Foque na mensagem e não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar com seus amigos. A cada dia, temos um corte do Luiz Hermínio, feito especialmente para te alcançar. Deus abençoe. Eu estava pensando, quando você precisa de fé, quando o cenário muda, o que é que você faz? Para onde você corre? Quando você não tem mais, você não tem uma palavra, você não sabe o que fazer, para onde você corre? E eu comecei a despertar nisso. Eu queria ministrar com você alguma coisa sobre isso. Porque, irmão, se você tiver que aprender sobre fé para depois ter fé, você chegou tarde. Você tem que ter fé para depois então você aprender sobre a fé que você tem. Não é aprender sobre fé que você adquire fé, porque fé você não aprende aprendendo. Fé você aprende tendo que usá-la. Amém? Amém? A fé é como um grão de mostarda, diz a Bíblia, que quando semeada é que torna a maior hortaliça. Alguém já disse assim, a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Não, o grão de mostarda é do tamanho da cabeça de um alfinete. Não, até porque a fé não tem tamanho. A fé é como um grão de mostarda, que quando semeada é que dá a maior hortaliça. Porque ela pode estar ali, se ela não é semeada, ela não vai acontecer nada na sua vida com a fé, com a sua fé. Então a fé, meu irmão, a fé, ela precisa ser experimentada. Deus precisa ser experimentado. Tem gente que quer estudar Deus, mas nunca experimentou a Deus. Quando a Bíblia é clara e diz, provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Você estuda tudo sobre Deus, mas quando precisa experimentar da sua bondade, do seu favor, da sua unção, você não sabe como lidar com isso. Então muitas vezes a gente tem aprendido sobre fé, mas quando precisa usar a fé, não tem essa graça de usar a fé. Porque fé, meu irmão, para mim, como é que você define fé, pastor Luiz? É você botar o pé para Deus botar o chão. Você tem que botar o pé primeiro. Você tem que crer. Você tem que entrar. E se der errado, eu vou continuar crendo. Então se estava errado, o erro estava comigo, nunca estava com Deus, porque Deus não erra. Amém? Amém? O sucesso para Deus não está ligado no que eu conquisto, mas no que eu não perco. Por quê? Porque a Bíblia diz lá, quem lembra lá do Hebreus capítulo 11, os versículos ali dos heróis da fé, a Bíblia diz que uns com a sua fé apagaram a força do fogo, mas outros com a sua fé morreram queimados. Uns com a sua fé venceram reinos e outros perderam a vida. Então quem é que venceu? Quem venceu o reino ou quem perdeu a vida por causa da fé? Quem venceu? Quem apagou? Muitos com a sua fé apagaram fogos, mas outros morreram queimados na fogueira. Quem tinha mais fé? Quem morreu queimado na fogueira ou quem apagou a força do fogo? Os dois, irmãos. Porque uns por causa da sua fé não morreram, outros por causa da sua fé perderam a sua vida. Quem teve mais fé? O resultado final da fé, querido, é você não deixar de acreditar, morrendo ou não morrendo, vivendo ou morrendo, tendo ou não tendo, indo ou ficando, fazendo ou não, acontecendo ou não. O resultado da fé. Então por isso que fé não tem a ver com conquista, tem a ver com o que você não perde. Porque o sucesso para Deus é você não perder a fé. O que é que Paulo fala em 2 Coríntios 4, 7, 8? Ele diz, combati um bom combate, acabei a carreira e fiz o quê? Guardei a fé. Ele não disse, eu fiz a obra missionária, eu escrevi muitas cartas, eu curei muita gente, eu fiz muitos milagres. Não. O troféu de Paulo era, eu guardei a fé. Porque você pode fazer tudo isso e esmorecer na fé, e isso não é motivo de alegria.
O que importa para Paulo não é o que ele conquistou, mas o que ele não perdeu. Então fé não tem a ver com o que você conquista, tem a ver com o que você não perde por causa da fé. Amém, irmãos? Então eu queria gastar um pouquinho de tempo hoje para falar sobre isso. Abra sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios capítulo 30, ou melhor, perdão, 1 Samuel, porque Coríntios não tem 30. É que a gente fica pensando, né, falando de futebol aí, só incomoda, né, irmão? Corinthians, Palmeiras, essas coisas. Vamos lá, abra comigo aí, 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30 diz assim: chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e Ziclag, e tinha ferido a Ziclag, e tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi, e consultou Davi ao Senhor, e perguntou: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, de certo alcançarás e tudo libertarás. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu já falei muitas vezes sobre Ziclag. Era uma cidade, mas hoje eu não queria falar de Ziclag, dessa passagem em si, mas do que, assim, uma coisa simples que Deus estava falando ao meu coração ali. Algumas coisas até consegui escrever, outras não, mas amém. Ziclag era uma cidade que o rei Aquis deu para Davi morar, o rei dos filisteus. Quando Davi era perseguido por Saul perseguiu Davi por todo Israel, e Davi então atravessou a fronteira e foi servir os filisteus. O rei Aquis deixou Davi ficar lá, e deu essa cidade: olha, fica nessa cidade você e a tua tropa, suas mulheres, seus filhos, seus soldados, suas famílias, e ficaram todo mundo lá. E Saul então, ele tinha uma guerra agendada. Saul tinha uma guerra agendada com os filisteus. Agora veja bem, Davi estava na casa dos filisteus, ele estava lá servindo os filisteus, estava escondido de Saul. Agora o rei que deu guarida para ele ia para uma guerra. Davi então se oferece para ir nessa guerra. Só que Deus não permite que Davi vá, porque se Davi vai, foi nessa guerra que Saul morreu. E se Davi vai para essa guerra, certamente o sangue de Saul estaria também sobre as mãos de Davi. Então Deus criou uma guerrinha particular para Davi. Irmão, eu não sei qual é a sua experiência nessa situação, mas às vezes Deus cria uma guerrinha particular para a gente não se intrometer em coisa que não é para nós.
Às vezes Deus cria uma guerra pessoal, uma coisa para nós que a gente fica, meu Deus, estou numa angústia, eu estou numa tristeza. Alguns chegam a dizer, eu estou numa depressão. Por quê? Porque às vezes você quer entrar numa guerra que não é sua, em coisas que não é para fazer. Irmão, a igreja não tem que se intrometer em coisas que não é para ela. Ela vai lá, influencia e tira o pé. Ela vai lá, estende a mão e tira a mão. A igreja, ela é gloriosa. O fim da igreja é glorioso. A igreja não precisa criar lei para defender a igreja. Por quê? Porque o fim da igreja é glorioso. E a igreja tem um cabeça, e o cabeça é Cristo. Ok, a igreja defende toda a honra, ela defende a educação, ela defende a família, ela trabalha por isso, e vamos trabalhar sempre. Mas a igreja nunca morreu por perseguição, irmão. A popularidade mata mais profetas do que a perseguição. A fama mata mais profetas do que a perseguição. A fartura mata mais pessoas do que a necessidade. Pessoas perdem a liderança, perdem por causa da fartura. E o que é pecado a não ser o excesso? Pecado é excesso. Comer é pecado? Não, mas glutonaria é. Beber é pecado? Não, mas embriaguez é. Então, o que é pecado? Pecado é o que você faz com excesso. Até a igreja demais é pecado. É pecado? É religião. O cara lê a Bíblia sem Deus, ele fica doido. Aí começa a criar regra para botar na vida dos outros. Mas eu conheço a Bíblia. Você não tem que conhecer a Bíblia, você tem que conhecer de quem a Bíblia está falando. Você tem que conhecer o Deus da Bíblia. Daí sim vale a pena você entender o que está escrito. Porque se você interpretar o que está escrito sem Deus, você vai fazer uma aplicação pessoal. Então, por uma coisa para você era ruim, você vai achar que é ruim para todo mundo. Às vezes você tem uma mazela que o outro não tem, e você quer botar todo mundo numa vala comum, e ainda usa a Bíblia para isso, e ainda diz, Deus não gosta. Você nem sabe que Deus gosta. Quem não gosta é você. Então, irmãos, tudo que é demais, é excesso, é uma obstinação. É uma obstinação. Irmão, as maiores guerras que o mundo já viveu foram guerras religiosas. Foi por causa dos excessos. Então, cara, foge do excesso. Anda na simetria de Deus. Anda num lugar onde Deus pode tocar você. Lembra que a gente até fez uma frase aqui semana passada? O nosso problema é os extremos. Ou graça de mais, ou graça de menos. Sempre os extremos são perigosos. O cara faz uma coisa, ele faz isso toda a vida. E aí não tem mais, sabe? Não tem assim um equilíbrio. Irmão, Deus celebra o equilíbrio. Amém? Amém? Pessoas perdem a família por causa da religião. E às vezes perdem a vida com Deus por causa da família. É uma simetria que a gente precisa achar esse lugar. Onde é saudável, onde a vida com Deus é saudável. Amém? Esses dias eu estava aconselhando uma senhora. Esses dias faz uns 12 anos. Estava aconselhando ela diz assim, pastor, o meu marido não deixa eu vir na igreja. Ela fez assim, mas eu venho. Eu quero servir a Deus, se não quiser. Eu disse, não, irmã, você está errada, não faz assim não. Quem é que edifica a casa? É a mulher sábia. E a Bíblia diz que a tola destrói. Eu achava que eram duas mulheres, uma sábia e uma tola, mas não é, as duas são da mesma mulher. As atitudes arremetem ela para uma tolice ou para uma sabedoria. As atitudes dessa mulher que edifica uma casa é que vai arremeter ela para a sabedoria ou para a tolice. Porque Deus, deixa eu te falar uma coisa, Deus não te deu um marido, Ele te deu um homem. Transformar ele num marido é trabalho seu. Deus não te deu uma esposa, Ele te deu uma mulher. E aí você decide com quem você quer viver, com a tola ou com a sábia.
Porque é você que transforma ela numa esposa. Entendeu? Assim como eu faço com a pastora Inaci. Cuidando, né, amor? Tudo certinho, bonitinho. Aleluia. Até permitindo ela falar mal de mim no livro. Não é falar mal, né, amor? Testemunho, né? Para libertar as pessoas, né? É um estrume que você vai mostrar para adubar a vida dos outros, né, minha filha? Glória a Deus. Irmãos, a vida com Deus, você sabe, às vezes a gente quer, não, porque Deus falou comigo, porque Deus... Irmão, Deus abomina os excessos, irmãos. Deus abomina. Aqui no escritório, no trabalho da igreja, nos pastores, às vezes quando eu vejo o cara pilhado com muito trabalho, eu digo, cara, vai descansar. Eu já dei conselho aqui para eles, para os pastores. Se não fazem é porque não querem. Porque eu já dei conselho para pastores que pastoreiam. No pastoreio eu digo assim, ó, gente, de manhã, fica em casa, toma um café, põe a mesa, conversa. Nosso trabalho é muito... A gente acordou, já está trabalhando, irmão. Por causa da mente, por causa do coração. Entendeu? Você acorda, você já está pensando em Bíblia, você está pensando em tudo, né? Amanhã a gente já acorda, já tem coisa para fazer. Terça-feira de noite eu estou lá pregando em Caldas Novas. Quarta e quinta em Anápolis. Sexta de manhã, sexta de tarde, sexta de noite, sábado de manhã em Goiânia. Aí volta, e tem domingo. Então assim, eu preciso ter um lugar de descanso para encontrar um lugar em Deus. Porque Deus não me chamou. Porque se eu estou trabalhando para Deus e perdendo a fé em Deus, o trabalho está me matando, mas eu estou trabalhando para Deus. Irmãos, você pode trabalhar para Deus e desviar por causa do excesso de trabalho. Até porque Deus não me chamou para trabalhar para Ele, Deus me chamou para estar com Ele. O trabalho é o extrato de um relacionamento sadio com o meu Deus. Amém, irmãos? O trabalho é o extrato de um relacionamento sadio com o seu Deus. Então toma cuidado com isso. Louvado seja Deus. Deus te chama pelo nome. Amém? O diabo te chama, ele sabe o teu nome, mas ele te chama pelo teu pecado. Deus não, Deus conhece o teu pecado, mas te chama pelo teu nome. Louvado seja Deus. E nós estamos vivendo num ambiente de resistência. Por que eu digo resistência? Porque a propaganda número 1 dessa geração é conquiste, tenha. Você precisa ter, senão você não é feliz. Se você não fizer isso, você não é feliz. Se você não tem isso, você não é feliz. Nós estamos num ambiente de resistência. A maior maneira de você ver o invisível é fechar os olhos, irmãos. A maior maneira de você ver o invisível nesses dias, porque nós estamos sendo vítimas da imagem, vítimas da conquista. Tem que ter, tem que conquistar. Você senta no lado de uma pessoa no aeroporto ou num avião, às vezes você não viaja, uma viagem do Rio aqui, de São Paulo aqui, 50 minutos dentro de um voo, você vem conversando, você sabe tudo sobre a vida dela em 50 minutos, mas ainda não sabe o seu nome. Porque a pergunta fica em torno do que você faz e não em quem você é. E muitas vezes em Deus nós somos assim, nós queremos ser conhecidos pelo que fazemos, ou então pelo tamanho da igreja que congregamos, pelo número de pessoas que alcançamos. Irmão, Jesus nunca saiu de Israel. Ele alcançou o mundo naquele pedacinho de terra. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter, nós não podemos fazer, nós não podemos ser. Eu estou dizendo que tem guerrinhas pessoais que Deus criou para a gente parar algumas coisas que a gente quer entrar, que Deus diz, não entra aí não. Essa guerra dos filisteus não tem nada a ver com você. Davi está na casa dos filisteus. Os filisteus vão guerrear com Saul. Saul, rei de Israel. Saul morreu naquela guerra. O rei dos filisteus convida Davi para ir junto. Davi vai junto, ele se oferece, eu vou. E quando ele está para ir, Deus permite que os amalequitas invadem essa terra de Ziclag. Os amalequitas invadiram a terra de Ziclag. Ah, meu Deus. E não foi qualquer um, não, foi os amalequitas, que na Bíblia, sabe o que os amalequitas na Bíblia representam? Depois você lê,
Deuteronômio 25, versículo 17. Os amalequitas, eles ficavam escondidos nas areias do deserto. Sabe aquele povo que andou no deserto 40 anos? Sabe? Aquele povo que ia cansando, ia ficando para trás, ia se separando do grupo, sabe? Você sabe quem vai ficando para trás, às vezes só murmura, né? Vai ficando para trás, já não tem mais esperança, vai indo, né? E vai. Quem não consegue caminhar na mesma marcha que Deus determinou, só que essa marcha não é serviço, é dependência, irmãos. Os amalequitas ficavam escondidos nas terras para matar essas pessoas. Pegavam os fracos, bota aqui depois para mim, aqui, ó, Deuteronômio 25, versículo 17, deixa. Meu Deus, ganharam aumento, alguma coisa? Não? Lembre-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito, versículo 18. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com você no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás, que não tiveram temor de Deus. Porque à medida que você vai se separando do bando, você vai perdendo o temor e você começa a criticar aquele bando. Você começa a falar mal daquele lugar, sabe? Porque a bênção que retarda, ela faz adoecer o coração. Você sai do Egito com uma proposta de chegar numa terra prometida. Você está já andando há anos num deserto e nunca chega. E aí você acha que a culpa é de quem te prometeu. Não, a culpa é sua, que você não está preparado para entrar naquilo que Deus te deu. Porque se Deus tira do Egito e leva para o deserto, eles se transformam, ou melhor, tira do Egito e leva para Canaã, eles transformam Canaã no Egito. Se você entrar num lugar que Deus tem para você despreparado, aquele lugar que era para ser bênção, passa a ser uma luta na sua vida. E é isso que os amalequitas fizeram. Para Davi não ir ajudar os filisteus na guerra contra Israel, Deus permitiu que os amalequitas invadissem Ziclag, tomassem tudo de Davi, levassem as mulheres, as crianças, os homens mais velhos, os bens, levaram tudo. Quando eles chegaram em Ziclag, Ziclag tinha sido queimada, a cidade. Ziclag é a cidade, tinha sido tudo queimado, irmãos. Aquele povo, Davi botou a mão na cabeça, os homens choravam, clamaram e choraram, e já olharam para Davi e disseram: a culpa é sua, a culpa é sua, porque é assim, é só mudar o cenário, os desleais se manifestam. É só mudar o cenário, quem é desleal se manifesta. E Davi não falou nada, não se defendeu, chorou também. Mas Deus permitiu o quê? Que os amalequitas entrassem naquela guerra. Amalequita, irmão, sabe para que os amalequitas vivem? Para pegar o povo cansado. Mas eu estou fazendo a obra de Deus, mas está cansado. Mas eu estou trabalhando, mas está cansado. Mas eu estou enriquecendo, mas está cansado. Por que você acha que o Deus que não se cansa deixou dia na Bíblia para descansar? Porque ele precisa descansar? Não, ele deixou um princípio para você. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: trabalha 6 dias, mas descansa 1. Trabalha 6 dias, mas descansa 1. O Deus que não se cansa descansou para me ensinar. Sabe por quê? Porque eu preciso descansar? Porque homens cansados não têm fé. Homens cansados negociam os valores da sua vida. Eles querem se livrar do problema rápido. Eles não se desenvolvem na fé. A fé precisa estar descansada, irmão. Só que tem gente que Deus precisa cansar ela para poder tirar a fé de dentro dela. Tem gente que Deus precisa deixar cansar, porque Ele quer fazer tudo na força do braço. E assim Davi estava tentando ajudar os filisteus contra Israel, o seu próprio povo, e Deus não permitiu. Deus não permite, irmãos. Tem guerra que não é para você. Você não tem que lutar contra o seu próprio povo, contra a sua própria casa, contra a sua própria família. E Davi chorou. E sabe o que me impressiona aqui? É que Abiatar, quem era o Abiatar? Abiatar é o sacerdote. Então toda vez que Davi ia para uma guerra,
Ele chamava Abiatar. Abiatar vestia a estola sacerdotal e Abiatar consultava o Senhor. Quem consultava o Senhor é o sacerdote. Só que agora a casa de Davi foi mexida. A casa de Davi foi saqueada, a casa de Davi foi queimada, os filhos de Davi foram levados cativos, as esposas de Davi foram levadas cativas. Então, irmão, tem guerra que é sua, você não tem que terceirizar com ninguém. Não adianta você pedir, pastor, ora por mim, o pastor vai orar, vai te abençoar, mas essa guerra é sua, é você não pode terceirizar. Quando a guerra era para a nação, era Abiatar que consultava o Senhor, mas agora a guerra é na minha casa. Sabe quem é que consulta o Senhor? Sou eu. Guerra na sua casa, é você que tem que entrar em guerra pela sua casa, amém, querido? É você que põe a estola sacerdotal e diz, essa guerra é minha, essa briga é minha, eu sou sacerdote aqui na minha casa. Se meu filho está mal, eu vou entrar nessa guerra por ele. Se a minha filha está mal, eu vou entrar nessa guerra por ele. Ninguém vai saquear os meus filhos de casa, amém? Eu vou botar a estola e eu vou entrar na presença de Deus e eu vou guerrear, aleluia. Não terceirize essa guerra, porque ela é sua.